Boa tarde, meus amigos. Nós vamos seguir aqui, ó. Próximo, o seguinte, né, do vídeo que nós acabamos agora vai ser o quinto sobre física quântica. Nós vamos continuar, então. Primeiro eu quero pedir para vocês se inscrevam nesse canal, porque os assuntos aqui é para despertar a consciência de extrema importância. E compartilhem e curtam o canal. Então nós estávamos falando sobre o ego, né? Nós estávamos falando das ilusões, da oitava ilusão, que era a ilusão do destino, né? Que não está tudo traçado e que nós somos livres para escolher uma realidade de acordo com a nossa consciência, de acordo com o que a gente escolhe, que a gente deseja. Então, sobre isso nós falamos no vídeo anterior. Nós falamos na condição que nós escolhemos nosso caminho na condição espiritual, mas que o nosso ego pode atrapalhar. Se a gente não domar o ego, ele nos impedirá de nosso caminho evolutivo continuar, né? Mas uma vez que a gente toma posse e decide e caminha pelo nível espiritual da consciência divina, nós vamos evoluir e crescer. Então, porque o ego ele busca só os interesses pessoais e nós temos que atuar a nível do todo, de buscar algo para o nosso entorno, de ajudar as pessoas, né? Além de nós, de querer o bem comum. Claro que vamos trabalhar por nós, mas o nosso trabalho terá que ser assim, ó, não prejudicar o outro. E também nós vamos nós vamos aprender aqui sobre uma outra coisa que existe em todos nós, que é aquela coisa, a tendência para o bem e para o mal. É uma coisa que nós não podemos negar, né? Por causa da separação. Então, o mal é a separação. Então, Buda já dizia, né? Já nos falava do caminho do meio. É um jeito de viver, né? Que nos livra dessa polaridade, né? De polarizar as coisas do bem e do mal. Então, que nos livra do sofrimento, que não focar no mal, mas não podemos condenar, né? Ele explica que nós estamos presos no bom e no ruim, no certo e no errado. Tem sempre essa coisa na gente, né? Certo e errado, né? A gente fala mal do outro porque a gente acha certo, acha errado. E nós não temos que criticar e condenar. Então, se a gente faz assim, desse jeito, na separação, achando as coisas certas, as coisas erradas e certas, nós estamos negando uma parte de nós mesmos, né? Que nós negamos nos outros. A vida em outras dimensões é um ego, é um jogo virtual entre consciências de forças da evolução e da resistência. Nós podemos ver isso, né? Em nós mesmos, constante essa luta que há de conflito dentro de nós, nessa mente, esses dois pensamentos que ficam ali conflitantes, né? A nossa própria consciência constrói um cenário que nós vamos atuar. Aqui nós estamos falando de como a realidade funciona, né? Das ilusões da nossa mente. Mas, ó, meus amigos, eu vou pedir mais uma vez. Curtam esse canal, compartilhem esse canal para o canal crescer. Então, nós estamos atuando. Nossa própria consciência constrói um cenário que nós vamos atuar na própria consciência que cria o ambiente do jogo. Para a gente ter o máximo de experiências possível. Porque essa realidade é um jogo, quer dizer para vocês. É um jogo que nós estamos experienciando, né? Pela nossa consciência. Então, de várias realidades, né, experiências possíveis e que as lições que serão aprendidas, né? O cenário muda. Nada fica para sempre na nossa vida. Aquele problema, aquele conflito que nós temos, aquela coisa. Quando nós aprendemos a lição, então nós passaremos para o próximo nível. Então, aquele problema sairá da nossa vida. Claro que nós temos que fazer por onde, né? Aprender, nos mover, ter ação aí para sair disso. Então, uma vez que a gente aprende aquilo que a gente precisa aprender, a gente passa de nível. Então, nós avançamos e subimos ao nível de todos os sofrimentos e alegrias. São as ilusões, né? Então, são as oscilações da nossa consciência para nos dar a sensação de sensações de destruição e movimento por meio do contraste, percebe? É um contraste aí, né? Precisa destruir o que é ruim. Precisa construir, destruir. Para construir algo novo, precisa destruir o velho. Então, tem esse contraste aí, né? Então, nós podemos chegar ao centro de nós mesmos, né? Do autoconhecimento, nos autoconhecer, voltando para dentro. Tem tudo aquilo, né? Do casulo, aquela história da mudança, da transformação, tudo isso tem a ver. Então, agora nós vamos para a nona ilusão, a 9, que é a ilusão da terceira dimensão. Nós estamos falando de ilusão, do que não existe, do que é ilusão, do que é de um jeito que nós não percebemos com os nossos 5 sentidos, do jeito que é. Então, a nona ilusão fala assim, da terceira dimensão. Nossa realidade física é composta por um tecido, percebe? Não é de matéria como a gente vê. É porque tudo existe um tecido, eu queria dizer. Nossa vida é um tecido, sendo tecido construído.
A realidade social é um tecido, por exemplo, eu falo assim, a realidade social desandou. O que é? Tudo aquilo que envolve a sociedade, as coisas que são formadas na nossa sociedade. E de repente é um caos lá, desanda aquele tecido, nós falamos de tecido, do que é construída aquela sociedade. E aqui nós estamos falando do que é construída a nossa realidade, também tem um tecido, né? Para dar um exemplo, fazer analogia. Então a nossa realidade é construída pelo tecido espaço-tempo. E ele mede 10 a menos 33 centímetros, é o menor espaço possível, denominado comprimento de Planck, né? Isso é dentro da física quântica, as medidas quânticas aí. Nesse espaço ínfimo da realidade, existem pequenos nós, tudo isso é dentro, entendendo uma realidade quântica, da física quântica. Pequenos nós formados por dodecaedros. E essa figura geométrica é formada por 12 lados. Vamos entender o que são esses 12 lados, é sair de uma realidade e para outra, né? Então, de 12 lados, formando o tecido do espaço-tempo. Nós estamos periciando esse tecido do espaço-tempo, nós estamos vivenciando, vivendo como agora. Percebe? Nós estamos vendo esse tecido dessa realidade como agora, como presente, como hoje. Realidade, tudo, onde tudo existe nesse universo é feito com esse tecido. De espaço-tempo dodecaedro. Essa é uma medida de medir esse espaço desse tecido, como ele é feito, como ele é construído. Nas medidas quânticas, né? Dentro da física quântica. Então, como tudo que existe nesse dodecaedro, essa figurinha, também é uma onda. Eu quero dizer que ela é onda, tudo é onda. Tudo vibra, tudo é onda. Dentro da física quântica tem isso, que a nossa realidade é onda. Que nós somos uma pequena onda emanada do todo, que é a grande onda de informação que traz todas as coisas. Então, rapidamente, uma frequência de acordo com cada um das 12 faces, é que ele possui, cada face dessa figura vibra em uma frequência específica. Por isso que a gente fala assim, se eu estou numa frequência, estou num lado de docaedro. Se eu mudo para uma mais alta, eu vou para o outro, já que tem 12 lados, né? 12 frequências, então. Então, vibra, né, em frequência específica. E o Prêmio Nobel de Física, em 1979, o Steve Van Dyck, acho que é assim que se fala, Van Dyck, né, meio em inglês assim, ele afirmou que existe um número infinito de realidades paralelas coexistindo conosco no mesmo quarto. Quer dizer que nesse mesmo espaço que eu estou aqui, nessa sala, existe várias frequências, né, várias realidades aqui que mudam a frequência, né? Se eu saio de uma para outra, o tempo todo estou mudando de uma para outra. Então, nesse mesmo quarto existem várias frequências de onda, né? De rádio penetrando onde estamos. Se nós ligamos o rádio, vou dar o exemplo, a analogia, como é que funciona isso. Se nós ligarmos o rádio, podemos ouvir uma frequência por vez, de cada vez. É a estação, quando a gente muda aquele dial, né? E muda para outra estação. Então, de cada vez a estação, e tem uma frequência, cada rádio daquela pega numa frequência diferente. Na verdade, nós mudamos de um para outro para pegar outra, né? Não gostei dessa, quero ouvir em outra. Eu mudo para outra, pego outra frequência. Assim é a nossa realidade aqui. Então, diferente e uma energia diferente no universo, nós estamos ligados em uma frequência de determinada frequência, de uma realidade física. Percebe? Então, ilusão pensar que só existe a terceira dimensão, percebe? Não é só a terceira dimensão. Eu estou aqui, mas nesse exato momento aqui onde eu estou, existem várias frequências, várias realidades acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso pular de uma para outra, dentro da frequência vibratória, né? Então não existe só a terceira dimensão. E nós estamos inseridos nela e achar que não existe mais nada, né? Pensar que estamos aqui, que não existe mais nada, é como entender que a existência de outro, não entender a existência de outras dimensões ou outros tecidos do espaço-tempo, simplesmente, né, a gente entende que existe, simplesmente a gente acessa isso trocando de frequência, de onda, muda-se então a fase do dedocaedro, né? Tem 12 fases, 12 lados, então mudando a frequência nós mudamos para um outro lado desse tecido espaço-tempo e acessa-se outro espaço-tempo paralelo, outra realidade paralela a essa. Então é igual ao que fazemos quando a gente sintoniza diferentes estações de rádio. Já falei, né? Nós não precisamos pegar o rádio, mudar o rádio de lugar. Eu só giro o botão, né? Mudo ali de estação, todas as ondas estão no mesmo lugar. Nós mudamos e giramos o dial, que se fala, giramos, então nós sintonizamos em outra rádio. Então aqui também nós sintonizamos
Mudando a frequência, nós sintonizamos em outra realidade, paralela, outra frequência. Então, sintonizamos a estação ao apertar o botão. E a única coisa que muda é a frequência que está sendo transmitida. E o rádio permanece parado no mesmo lugar, percebe? Nós permanecemos parados no mesmo lugar. Mas a nossa onda, a frequência vibratória é que muda, para mudar as coisas. Então, quanto mais a gente entende isso, fica muito claro, né? Aceitar essa diversidade que nós temos no universo. Nós estamos no meio de várias realidades, várias dimensões. E que apenas não temos equipamentos para perceber. E a maioria das pessoas não consegue, né? Não tem capacidade para captar isso. Captar as infinitas dimensões. Mas há pessoas que conseguem fazer isso. Os médios, digamos, pessoas mais evoluídas, né? E nós, quando nós vamos expandindo a consciência, nós vamos mudando esse jogo. Sem autoconhecimento, quem não sai do lugar, quem não absorve esse conhecimento, esses estudos, nunca atuará em outras realidades, ficará preso, né? Em prisões, em certas realidades que não consegue resolver os problemas, com conflitos, né? Todo trancado, travado, porque não entende isso. Que não sabe que pode mudar, que pode pular de uma frequência para outra, que pode avançar a frequências mais altas, né? Que tem a ver com como a pessoa se põe na vida, né? Sair da depressão, sair do pessimismo, ser uma pessoa positiva, de ação, fazer a sua parte, fazer o que tem que ser feito, vibrar, ser alegre, não ligar para os problemas, ter paz no mundo mesmo, né? Que Cristo falou que no mundo não tem paz, mas pegar a paz de Cristo, que é ter a paz no meio da confusão. Entender que esse mundo não terá paz e o jeito é a gente se conformar, fazer o nosso melhor, que não tem, né? Sair do mundo, de um certo sentido, sair da confusão do mundo, dos conhecimentos do mundo. Então, cada um, com sua frequência específica, com parâmetros diferentes constantes cósmicas, essas outras dimensões são habitadas por seres muito inteligentes, queria dizer, né? Conscientes como nós, em diferentes estágios de evolução. Eu diria que há seres nesse cosmos, nesse universo, nesse cosmos todo, que são tão evoluídos que nós pareceríamos animais. Assim como os nossos animais são para nós, até menos nós pareceríamos para eles. Eu até não me admiraria que um de nós seria colocado lá como animal de estimação. Eu já fiz um estudo sobre isso, né? Que é tão evoluído certos seres no cosmos que nós seríamos como animais para eles. Para ver como nós estamos longe, nós estamos caminhando para a evolução, mas nós somos bebês ainda. Então, a diferença estágio, evolução no mesmo lugar aqui, né? Onde estou, existem várias realidades paralelas. Eu sei que é um estudo muito subjetivo, assim, para entender, mas por isso que tem que expandir a consciência, para ter mais percepção, porque os 5 sentidos nós não percebemos nada, quase nada. Então, as realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, é possível viajar entre várias dimensões, porque a consciência é a mesma, né? Todas elas a consciência primeira, pertencendo todas à consciência primeira, porque todas essas, a terceira dimensão, e as muito evoluídas vêm de uma consciência só, do vácuo quântico, daquela grande onda de energia, que é a onda que manifesta todas as realidades, né? Em maior evolução, umas estão muito mais perto. Quanto mais perto do Criador, mais evoluída são os seres, né? Nós estamos bem longe, de que nós estamos numa periferia de uma galáxia, um planetinha na periferia da nossa galáxia, bem distante. Nós estamos caminhando para a evolução. Nós estamos muito distante em termos de evolução, comparado com aqueles seres muito evoluídos que estão lá perto, bem no braço de Deus, há seres que estão bem perto, da onde emerge aquela energia, aquele caldeirão, né? Que são os seres que trabalham semeando vida nos planetas, super evoluídos, né? Que criam planetas. Jesus é um ser lá de onde ele veio, ele falou que veio de onde nasce a luz, do grande caldeirão do Pai, né? É o Filho do Pai mais próximo, mais evoluído, que veio, que nasceu aqui na Terra, que desceu na nossa baixa consciência, nosso baixo nível vibratório. Ele teve que baixar na consciência humana, no corpo humano. E isso não é assim, né, para um ser fazer. Leva tempo, milhares, trilhões de anos, sei lá quantos anos que deve levar isso para descer nessa densidade de realidade. Então, a consciência permeia todas as realidades, a consciência nunca desaparece. Ela é a realidade última do universo. Tudo é consciência, é a consciência que faz tudo. E de dentro para fora, tudo está aqui. O mundo que eu vejo aí fora é projetado de dentro para fora. Quando olho para fora, eu sempre falo que estou olhando para dentro. Nosso universo, tudo está aqui. Então, nós somos seres multidimensionais que atuamos em várias dimensões. Embora a gente não tenha consciência, nós estamos atuando.
Mesmo sem ter muita ferramenta, nós atuamos. A questão é que nós não percebemos que estamos atuando. Essa que é a verdade, né? Por não ter as ferramentas, nós não conseguimos perceber, nós estamos atuando o tempo todo pulando de uma para outra. É como o átomo, né? Que some e desaparece, está aqui, está lá, porque nós somos feitos de átomo. Assim como o átomo, né? Pula, né? Nessas várias... Pula, nunca a matéria do átomo não existe, né? Ela some e desaparece, assim somos nós também, atuando em várias dimensões. Sumindo e desaparecendo, mas não temos consciência disso. Ao mesmo tempo, e apenas uma questão de capacidade de perceber, isso é viajar entre as várias dimensões, porque a consciência mesma, em todas elas, aquela consciência permeia, a consciência, né, divina permeia todas as realidades, a consciência, né, primeira, a consciência de Deus. A realidade nunca desaparece. A realidade última do universo. Nós somos seres multidimensionais, que eu já falei, atuando em várias dimensões, é apenas uma questão de capacidade de perceber. Isso, viajar entre as dimensões, é uma questão de habilidade. E pode ser aprendida e desenvolvida com a vida, né? Com o tempo. Eu digo que quando nós focarmos na física quântica e expandir a consciência, nós vamos entender, nós vamos passar a atuar nessas várias dimensões e ter consciência como é o nosso estado. Né? Quando a gente já não vê mais problema, quando já é livre, a gente sabe que pode tudo, quando a gente tem poder, a gente começa a expandir a mente. Não precisa de autoconhecimento. Começa pelo autoconhecimento e entender física quântica, que é bíblico. Na Bíblia existem várias partes que Jesus fala, né? Várias partes que está lá do mundo atômico, daquele mundo que fala lá na Bíblia, que Deus está em todo lugar, que permeia toda a realidade, essa coisa onisciente, onipresente, é física quântica. Na próxima palestra eu vou falar sobre isso, sobre versículos da Bíblia, explicando da maneira mais clara possível que a física quântica é a realidade dessa nossa terceira dimensão da vida. Isso é bíblico, está na Bíblia. Na próxima palestra vamos falar sobre isso. Estou antecipando. Nós vamos dar exemplos comprovando a física quântica dentro do livro sagrado que as pessoas falam Bíblia, mas para mim é um livro científico também, falando a verdadeira realidade que os seres evoluídos nos deixaram, como um manual do ser humano, para todas as áreas da vida, financeira, doença, né, para a saúde, para relacionamentos, para a vida espiritual, para tudo. E como funciona a realidade está lá, bem claro, bem escrito. Para qualquer um ver, qualquer pessoa entende. No próximo palestra vamos falar sobre isso. Então, para a maioria de nós é difícil aceitar que a realidade é feita de um tipo de ilusão, né? Física é um tipo de ilusão mantida pelas nossas crenças pessoais, coletivas também, né? E às vezes nós sentimos aprisionados por uma determinada situação, por exemplo, né? Essas pessoas, por situações e por determinadas pessoas que nós julgamos responsáveis pelos nossos problemas, nosso marido, talvez ele tenha problema, né? Um marido que seja alcoólico, uma mãe que seja violenta, tudo, um filho com problema. Então, alguns exemplos, mas tudo, né, que for problema que nós não resolvemos, nos aprisiona, nos fazem sofrer e que parece totalmente fora do nosso controle, né? A gente está meio que em prisão nisso aí, porque a gente não consegue sair. Uma vez que a gente entende, mas tem que entender que não tem por que ficar aí, tem que entender a realidade, ir embora, resolver as coisas. Então, elas estão no mundo exterior, essas coisas estão fora de nós, não pertencem a nós, na verdade. Nós atraímos, eu queria dizer que todas essas coisas ruins, nós atraímos as situações e as pessoas que vão nos ajudar. Quando nós estamos nessa dificuldade, nós estamos aí passando por uma espécie de teste e nós atraímos para a nossa própria evolução. Então, ter as experiências que a nossa essência escolheu, percebe? Às vezes isso é escolhido de nós mesmos, lá da nossa verdadeira alma, porque nós queremos evoluir. Como que uma pessoa vai evoluir se ela fica ali comendo, dormindo, não faz nada diferente, nada que tenha que se mover em espírito, que tenha que se dar mais de si mesmo? Se ela não se move, se ela não faz nada, se ela não enfrenta essas coisas, ela não sobe de degrau, ela não sobe de nível. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando elas estão sobre essas coisas, elas, né, caem na depressão. Tem gente que quer se matar, que não aguenta a dor, que fala isso, que fala aquilo. Mas não tem que murmurar, tem que resolver as questões, tem que ser forte, entender que vai passar, tem que fazer a sua parte, ter ação, agir, caminhar em direção ao que se quer, ao que se deseja, entender que aquilo vai passar e aceitar. Não resistir, não lutar contra. Então, onde nós vamos encontrar outras consciências também dessa simulação, né? Porque eu falo que a vida é um jogo, é uma simulação, essa realidade. Então, virão outras pessoas para participar da nossa simulação, da nossa realidade, né? Da vida. E as pessoas que nós encontramos, elas são uma versão adaptada pela nossa consciência. Nós atraímos pela nossa consciência.
as pessoas, né? Conforme nós enxergamos, né? Conforme nós as enxergamos, elas serão conosco, né? Elas agirão assim com a gente. Então, se a gente mudar o olhar, o outro começa a mudar, porque a gente vê que aquela pessoa é ruim, a pessoa é isso, a pessoa me trata mal, a pessoa não me respeita, a pessoa não... Sabe? Tudo isso eu faço de dentro para fora e a pessoa se torna comigo. Então, eu mudo a realidade quando mudo a minha visão de ver as coisas do lado de fora e as pessoas e tudo. Tudo muda quando eu mudo aqui dentro. Eu tenho que ver o melhor. Apesar de toda a dificuldade que possa estar em volta, eu tenho que ver o melhor sim. Lá fora, aqui dentro, para lá fora se manifestar. Mas eu acho que vamos deixar para o próximo vídeo, porque o tempo ali já deu. Então no próximo nós vamos continuar dentro da nona ilusão, falando dessa realidade, que nós não conseguimos perceber com os 5 sentidos, mas nós estamos atuando nela o tempo todo. Então até a próxima, meus amigos. Fiquem na paz.